1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Seja bem-vindo à nossa terceira aula. Hoje vamos falar sobre intercessão. O tipo de oração que nós fazemos pelas outras pessoas. E o texto de Paulo é muito importante para a nossa aula de hoje. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Paulo nos exorta aqui em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1, para que intercedamos por todos os homens, indiscriminadamente. O que significa que devemos orar por todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer tempo, ou em qualquer lugar que nós estivermos, e em todo o tempo da nossa vida. E uma pergunta que vai aqui: o que é interceder? Você sabe o que é interceder? Interceder por alguém é ficar na brecha por alguém. É ficar na brecha por essa pessoa. Levar o seu caso perante o trono de Deus. O intercessor é o que vai a Deus não por causa de si, mas por causa das outras pessoas. Nós só fazemos orações de intercessão quando oramos por outras pessoas. A intercessão é uma das coisas mais importantes que todo cristão tem que fazer, pode fazer, para continuarmos o ministério de Jesus aqui na terra, o ministério que ele começou. Jesus, o maior de todos os intercessores. A Bíblia diz que Deus procura os intercessores, que se coloquem entre ele e os homens, entre ele e as nações. Jesus ocupa há quase 2000 anos o ofício de intercessor dos homens à direita de Deus Pai. Em Hebreus capítulo 7, no versículo 25, nós lemos: Jesus está vivendo sempre para interceder por eles, ou por nós. Ele vive para interceder. Então, depois que ele foi assunto aos céus, sentou-se à direita de Deus, eu creio que a maior ocupação, ou a primeira ocupação de Jesus lá, é o papel de intercessor. Ele está lá para interceder por nós. Nós somos chamados a interceder porque Deus nada faz na terra sem a cooperação do homem. E eu vou repetir: Deus não faz nada na terra sem que o homem coopere nisso que Deus vai fazer. Deus revela seus propósitos aos seus servos e seus servos se tornam instrumentos de Deus para gerar e dar a luz a cada um deles através da intercessão. A palavra interceder, segundo o Dicionário Internacional de Teologia, aparece na língua hebraica como pangá. E o verbo pangá aparece 44 vezes no Antigo Testamento, numa vasta gama de sentidos. Mas os dois significados básicos da palavra são interceder, colocar, sobrecarregar, matar no sentido de encontrar-se com alguém para eliminá-lo. Vamos falar um pouco sobre os aspectos ou alguns dos aspectos da intercessão. Um dos aspectos da intercessão é de colisão, luta, violência, choque. A intercessão, no seu primeiro aspecto, denota confronto. Nós estamos confrontando. Olha que interessante. Um outro aspecto da intercessão é de encontro. Colocar-se entre, orar, suplicar por alguém. Esses são os dois significados da palavra hebraica pangá. Portanto, interceder é enfrentar os poderes das trevas, colidindo contra eles pela batalha espiritual e colocar-se diante de Deus, firmado em suas promessas, a fim de pleitear a causa de outras pessoas. Muito interessante descobrir o significado dessas palavras. No primeiro significado, no encontro, que é o segundo, eu falo com Deus numa atitude de quebrantamento. E no confronto, eu guerreio com Satanás. Então, na intercessão, tem dois aspectos: o encontro e o confronto. No encontro, eu falo com Deus.
numa atitude de quebrantamento e submissão, orando por alguém. E no confronto, eu guerreio com Satanás e as suas hostes a favor desse alguém por quem eu estou orando. Vamos falar um pouco no aspecto do confronto. Quando estamos intercedendo, os poderes das trevas se opõem, fazendo resistência para que não recebamos as nossas bênçãos. Saiba que não é Deus quem retém as bênçãos do seu povo. Há muita gente enganada, pensando que Deus é que é o nosso problema. O Senhor, o Adonai Jireh, não é o nosso problema. É a fonte inesgotável das nossas bênçãos, o nosso Deus. O apóstolo Paulo escreveu assim em Efésios capítulo 1, no versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Deus tem nos dado toda sorte de bênçãos. Para que você entenda isso aí que eu estou falando, eu quero fazer uma ilustração para você entender. Suponhamos que eu queira abençoar um irmão. Vou dar um exemplo, como se fosse eu mesma. Eu quero abençoar um irmão que eu sei que está precisando de ajuda, eu quero dar uma quantia para ele em dinheiro. Aí eu pego e preencho um cheque. Assino o cheque, cruzo o cheque, ainda ponho no nome dele, para que não haja nenhum jeito de se perder. Eu vou dar uma quantia considerável para ele resolver os problemas financeiros dele. Só que eu pego o cheque do irmão, o irmão, vamos supor que ele chama Antônio Silva. Eu vou dar um cheque para ele, para o irmão Antônio Silva. Eu entrego o cheque, que está no nome do irmão Antônio Silva, a um portador. Chama alguém e fala, ó, vai lá, entrega para o irmão Antônio Silva esse cheque. Entregue nas mãos dele. Tudo bem. O portador olha o cheque, olha a quantia e decide não levar para o irmão Antônio o cheque e fica com o cheque. Só que o cheque tem um nome, não tem como sacar, não tem como tirar. Aí daí uns dias, o cheque vai cair daí 5 dias, está pré-datado. Daí 4 dias eu ligo para o irmão Antônio. Irmão Antônio, como é que está o senhor? Está tudo bem? O senhor vai sacar o cheque amanhã? Está tudo certo? Mas como que eu vou sacar se eu não recebi o cheque? Não estou com ele, nem sequer recebi. Falei, como não, irmão? Eu mandei fulano, ciclano, entregar o cheque para você. Aí o irmão Antônio vai brigar com quem por causa desse cheque? Ele vai vir brigar comigo, que já mandei o cheque? Não, ele vai brigar, vai procurar quem reteve o cheque. A pessoa que está com aquilo que é dele. Não está comigo, está com uma pessoa que pegou o cheque e é com essa pessoa que o irmão Antônio Silva, para quem eu dei o cheque, vai ter que lutar. Ele vai lutar com aquela pessoa que está entre eu e ele, contra quem está retendo o cheque, tentando retardar a bênção que ele recebeu. É assim que funciona. Em Cristo, todas as bênçãos já pertencem a nós. Já foi assinado o cheque. O Senhor Jesus já pagou o preço lá no Calvário para que nós tenhamos a vitória, a paz, a saúde, a prosperidade. Tudo que é de Deus é nosso em Jesus. Todos os tesouros do Pai pertencem a nós em Cristo Jesus. Por que então muitos cristãos estão vivendo uma vida depauperma ou depauperada, que é a palavra certa, escravizada, derrotada, oprimida, amarrada? Pois o Pai Celestial, no reino espiritual, já deu tudo. Mas tem alguém que está segurando as bênçãos, está retendo as bênçãos, os cheques que já estão assinados com o nome, as bênçãos que vieram de Deus. Pois é, o Pai já despachou, desde a morte do seu Filho na cruz. Então nós vamos brigar com quem está retendo as nossas bênçãos. Essa atitude na intercessão é chamada de combate, de guerra espiritual. A palavra pangá, no hebraico, quer dizer ir contra, confrontar, guerrear. Se Satanás chegar perto, ele verá que os filhos de Deus são ousados como um leão enfurecido. E nesse aspecto é que os intercessores são chamados de guerreiros de oração.
Quando eles vão batalhar por algo que Deus já entregou, mas que as trevas está retendo. O outro aspecto da intercessão é o encontro. Nesse segundo aspecto da intercessão, temos a sala do trono da graça, onde se encontra Deus, o grande rei. Diz o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que eu quero que você leia comigo. Hebreus 4, versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Pois é nessa sala que podemos nos colocar diante do Pai Celeste e trazermos perante Ele as necessidades dos homens e orarmos derramando a nossa alma em favor dele. Essa é uma oração que traz galardão, quando intercedemos por outras pessoas. Se você é aquele crente que só vai diante de Deus para orar por você e pelas suas necessidades, tá bem, é ótimo, temos que orar mesmo. Mas existe algo a mais na vida de oração. É quando nós sentimos o peso por outras pessoas, o peso da intercessão, para que Deus entregue ou para que Satanás largue as bênçãos que essa pessoa tem direito no reino espiritual. É nessa sala que nós nos encontramos com Deus para orar, por essas pessoas. Então é aqui que recebemos a compaixão em nosso espírito e nos identificamos e nos associamos com Cristo em seu ministério de intercessão junto de Deus. É a compaixão pelo sofrimento de outrem que nos leva a interceder e fazer o ministério de Jesus aqui na terra. Então podemos dizer que interceder é encontrar-se com Deus, o nosso Pai, em identificar-se com seu Filho numa sociedade intercessória na sala do trono da graça de Deus. A intercessão nos identifica com Jesus, o nosso intercessor, e nos torna seus sócios na oração. Isso é muito precioso. É preciosíssimo ser intercessor. Na oração intercessória, eu encontro com Deus, levando no bojo da minha oração as petições em prol de outras pessoas. E vou batalhar diante de Deus em oração para que Ele use de compaixão e as socorra. Eu estou fazendo como Jesus faz por mim e por você. Eu estou intercedendo. Quando me encontro na sala do trono da graça, eu tenho convicção de que estou na presença de um Rei amoroso, eterno, Deus, estou identificado e em sociedade com o seu Filho Jesus. Então os ouvidos do Rei estão inclinados e prontos para ouvirem a voz intercessória da minha oração. Nesse encontro, que é o que quer dizer intercessão, nesse encontro que eu tenho com Deus Pai, eu posso obter da sua parte benefícios em prol daqueles por quem eu intercedo. Vamos entender um pouco mais. Eu vou fazer uma ilustração usando fatos da palavra de Deus para que vocês entendam. Porque todos que vão lá alcançam, só depende do que você está pelejando para alcançar. Por volta do ano 474 a.C., Assuero era o rei da Pérsia. E ele esteve 3 vezes com a rainha Esther e perguntou para ela por 3 vezes. Esther era judia e muitos de vocês conhecem essa história. E Assuero encontrou-se com ela e por 3 vezes ele perguntou: qual é a sua petição, rainha Esther? Esses textos desse encontro de Assuero com a sua esposa judia estão em Esther, capítulo 5, versículo 3, capítulo 7, versículo 2 e capítulo 9, versículo 12. Nas 3 vezes, ele garantiu que o desejo dela seria realizado. Leia lá, você vai ver como é gostoso ler isso. Assuero, talvez, o mesmo Xerxes, alguns anos depois, ele que tinha um império de 127 províncias, desde a Índia ao sul da Ásia, a Etiópia, norte da África, ele era muito grande. Mas 30 anos depois, provavelmente 444 a.C., um descendente dele,
Ele era o Xerxes, o Assuero. Esse é Artaxerxes, outro rei da Pérsia. Ele declarou ao seu copeiro judeu chamado Neemias, que você também deve conhecer essa história, e ele perguntou para Neemias: o que você me pede agora? O que você está precisando? Isso está no texto de Neemias, capítulo 2, versículo 4. Um pouco mais para frente, 5 séculos depois, lá pelos anos 30 depois de Cristo, Herodes Antipas promete a Salomé. Ele diz a seguinte frase para Salomé: pede-me o que quiseres que eu te darei, ainda que seja metade do meu reino, como disse o Xerxes para Esther. Isso está em Marcos 6, 22. Preste atenção. Tanto Assuero quanto Herodes chegaram a declarar que dariam a metade, se necessário, a metade de seus reinos a quem estava ali lhe pedindo. Todos os três, Esther, que pediu ao Xerxes, Neemias, que pediu a Artaxerxes, e Salomé, que pediu a Herodes, fizeram pedidos preciosos. A Assuero, a Artaxerxes e a Herodes, Esther obteve livramento dos judeus. Sim, ela alcançou o que ela pediu. Condenados a morrer em massa por uma tramóia que foi feita lá por um servo do rei. Neemias obteve licença para ir, se ausentou do trabalho do reino e fez uma longa viagem, um período de tempo longo ficou afastado para reconstruir Jerusalém. E Salomé também obteve o que pediu. Ela pediu a cabeça de João Batista. Essa prontidão para atender os pedidos não se restringe somente aos poderosos deste mundo. Deus, o nosso Rei, o nosso Pai, também, mais do que eles, abre as portas da sala do trono da graça para outorgar bênçãos sem medidas na vida de todos aqueles que, identificando-se e associando-se com seu Filho Jesus, por meio da intercessão, adentram a sua presença para lhe fazer orações intercessórias. Vocês entenderam o valor? Entenderam o significado? Jesus é o nosso intercessor. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Quando Jesus terminou o seu curto ministério terreno, deu início ao ministério de intercessão à destra de Deus. Assentou-se e começou um novo ministério. Tem um texto no livro de Efésios que diz assim, Efésios 1, versículos 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse é o texto de Efésios 1, versículo 20 a 23. Cristo Jesus está assentado no seu trono. E o que ele está fazendo ali? 2 milênios já se passaram. O que Jesus está fazendo ali? Está descansando do trabalho que realizou aqui na terra, nos 3 anos e meio que ficou arduamente trabalhando e andando, atendendo as multidões? Ele está esperando ser curado das feridas feitas no seu corpo ou em sua alma pelos seus algozes? A Bíblia nos informa que ele está à destra de Deus intercedendo. Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, no versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Outro texto interessante, Hebreus capítulo 7, versículos 24 a 28, diz o escritor, mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximando-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles.
É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, diz o escritor aos Hebreus, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus tem um sacerdócio permanente e vive sempre para interceder. Guarde isso no seu coração. Jesus tem um sacerdócio permanente e vive sempre para interceder. Vamos ver então em que o sacerdócio de Cristo está respaldado. Primeiro, o sacerdócio de Cristo está respaldado no seu próprio sangue. Vamos repetir. Primeiro, o sacerdócio de Cristo está respaldado no seu próprio sangue. Diz o texto de Hebreus 10, 19 e 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Mediante o sacrifício único do seu corpo partido, Jesus removeu o grande véu que separava Deus dos homens e nos deu acesso direto ao Santo dos Santos, onde podemos entrar na presença do próprio Deus. O sangue de Jesus derramado no Calvário aboliu a antiga aliança e efetivou a nova aliança, através do qual podemos orar sobre uma base sólida. A oração tem por fundamento a nova aliança, o sangue do Cordeiro derramado no Calvário. Se orarmos sobre esta base, as nossas orações atingirão o trono da graça de Deus. Diz Hebreus outra vez, só que no capítulo 4, no verso 16. 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O sacerdócio de Cristo está respaldado no seu próprio sangue. Mas também tem um segundo ponto. O sacerdócio de Cristo está respaldado na sua divindade e humanidade. O fato de Jesus ser Deus homem, ele pôde representar a humanidade à destra de Deus. Diz o texto de Hebreus novamente, só que agora no capítulo 7, no versículo 25 e 26. Diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima nos céus. Quando você pensa, ou quando você pensar que está sozinho, lembre-se, Jesus também é homem e nos representa legalmente à destra do Pai e está intercedendo a nosso favor. Temos um intercessor divino e perfeitamente humano. Se Jesus fosse apenas divino, não poderia se tornar o nosso intercessor. E se ele fosse somente humano, o seu sacrifício não teria o valor devido? Portanto, foi necessário que o Filho eterno de Deus nascesse por meio de uma virgem e, como homem, apresentasse a Deus um sacrifício perfeito, tornando-se por meio dele o nosso sumo sacerdote. Por isso ele pode interceder. Ele é o verdadeiro intercessor. Então, se você ainda não conhece a palavra de Deus, pense:
Se Jesus é o único intercessor colocado por Deus para interceder pelos pecadores diante de Deus, não existe mais nenhum a quem você recorrer. Nenhum outro nome, nenhum outro santo, nenhuma outra maneira. Nada que você faça vai alcançar o objetivo, porque só existe um intercessor que morreu para ser. Ele está lá, do lado de Deus, à direita de Deus, e vive para interceder. Então, quando eu oro pelas pessoas que eu amo, quando eu oro por pessoas que me pedem oração, quando eu vou a Deus por causas difíceis, orar por pessoas que estão emaranhadas nas trevas, no fundo do poço das drogas, eu vou travar uma batalha contra o mal, para que essas pessoas sejam restauradas, para que Deus nos responda e salve essas pessoas. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o mesmo papel de Jesus. Eu estou intercedendo. Amém? Muito bem. Mas se eu sou intercessor, quais são as características para eu ser um intercessor? Qualquer um pode ser intercessor? Existem algumas características, eu vou dar as mais básicas, porque poderia citar o dobro delas. Mas a aula ficaria muito longa, então eu vou citar somente algumas características de uma pessoa que é intercessor. Porque todos os filhos de Deus são chamados para interceder diante de Deus. Por que todos são? Todos podem, lógico, você não tem que orar só por você, você tem que orar pelos outros. Eu acredito que é na intercessão que está o galardão da oração. Quando eu peço só por mim, que galardão eu tenho? O meu galardão na oração, no jejum, está quando eu vou diante de Deus para interceder. E por que eu tenho que interceder? Porque nós somos um reino de sacerdotes, diz a palavra de Deus. E a função principal de um sacerdote é a intercessão, é o interceder. Me parece que alguns cristãos possuem uma capacidade especial que os leva a uma vida de intercessão, de forma sistemática, a orar por longas horas, por muitos dias, pelas pessoas que eles começam a orar. Existem pessoas que têm um chamado especial para a intercessão, né? Diferente de outros cristãos que intercedem, mas não com tanta veemência, com um tempo tão grande. Então eu acredito que existam crentes com um chamado específico para ser intercessores, de intercessão. Mas quais são as características de um intercessor desse quilate, que adquiriu, que tem um dom, que tem uma paixão, que carrega dentro de si um peso de intercessão? Então vamos analisar algumas dessas características, pois Deus, eu creio que com esse estudo da oração e esse tempo que você está se dedicando a aprender e a ler a Escritura, Deus pode despertar em você a capacidade extraordinária da intercessão, de ter um trabalho de intercessor, um ministério de intercessor. Talvez você já tenha, sofre por isso e não sabe que tem. Outros que nunca oram por ninguém vão aprender que o verdadeiro valor, o galardão da oração está na intercessão e vão começar a orar mais por outras pessoas. Vamos ver o que tem que ter um intercessor, para ter um ministério de intercessão, pode-se assim dizer. Primeiro, o intercessor tem que ser persistente. Todos que oram devem possuir a virtude da persistência, pois a oração exige persistência. Entretanto, os que têm o dom da intercessão vivem uma vida de persistência em oração intercessória. Comentando as milhares de respostas rápidas às suas orações, eu dei uma lida numa biografia e encontrei um pouco só, não dá para falar muita coisa, sobre George Miller, o apóstolo da oração, e ele disse assim, um texto dele: alguém poderia supor que todas as minhas orações foram prontamente respondidas. Não, nem todas. Às vezes precisei esperar semanas, meses, anos, às vezes muitos anos. Durante as primeiras 6 semanas do ano de 1855, ouvi a respeito de 6 pessoas pelas quais eu estiver orando por muito tempo. Por uma delas, eu orei de 2 a 3 anos. Por outra, eu orei entre 3 e 4 anos, disse George Miller.
Por outra ainda, cerca de 7 anos. Pela quarta, eu orei 10 anos. Pela quinta, cerca de 15 anos. E pela sexta pessoa, eu orei mais de 20 anos. Isso que é persistência. Orar sempre, sem esmorecer. Isso é persistência. Uma segunda característica de um intercessor. Um intercessor tem dentro de si um peso de intercessão. É isso, um peso. O intercessor sente a necessidade de orar, da mesma maneira que sente fome por comida, por alimento. Será possuído por um peso dentro do seu coração, por um peso de intercessão. Peso é ser carregado com um fardo. É como se aquilo pesasse dentro de você, uma responsabilidade imensa, uma carga enorme. É um encargo, uma sobrecarga, é um dever. Na intercessão, um peso de responsabilidade, um dever de orar, acompanhado de uma profunda intensidade, nos compele a orar. Não dá para ficar sem orar. Você não consegue. Você vai orar ou você vai orar, porque existe um peso, um incômodo dentro de você para ir orar. Esse peso que o intercessor tem vem de Deus. Vem de Deus para o espírito do intercessor, porque ele é movido pela compaixão. O peso de intercessão impulsiona a orar com intensidade. Não traz abatimento, não traz depressão e também não traz tristeza. Essas coisas são da alma, não são do espírito. E o peso que o intercessor sente vem do Espírito de Deus que se move dentro dele. Ele não está alinhado com a emoção da alma, tem a ver com o interior, com o espírito. Isso é ser também um intercessor. Um outro item, uma outra característica, do intercessor. Ele ama. O intercessor é uma pessoa que ama. Porque quem não ama, não intercede. Fala assim, vou orar, mas nem lembra daquela pessoa. Quantas futilidades, quantas hipocrisias e quantas mentiras existe no terreno da oração. Quando alguém chega e fala, você ora por mim, eu estou desse jeito, daquele, estou passando por isso, e você, vou orar, mas nem se lembra mais da pessoa. Isso é mentira, isso é hipocrisia. Mas o intercessor ama quando vê a necessidade. Quem não ama, nem ora, nem intercede. É preciso muito amor para se devotar ao ministério de intercessão. Exige sacrifício, exige tempo, exige renúncia, dedicação, o espírito de busca incondicional por aquela pessoa, por aquele motivo. Diz o texto de Romanos 5,5. Preste atenção. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se todo crente tem o amor derramado em seus corações, todos os crentes, todos os cristãos devem amar para interceder. E todos amam para interceder. Se você nunca gastou tempo de oração por ninguém, você precisa aprender como é gostoso interceder, chorar por uma pessoa, ter peso por ela e ver a resposta de Deus na vida dela. Todo filho de Deus tem que ter esse amor. Deus é amor e Ele vive em nós, vive em você, vive em mim. Precisamos, pois, dar expressão a esse amor, deixando que Ele se extravase, se desenvolva até a sua maturidade plena. Amar, assim como perdoar, deixa eu te ensinar uma coisa, deixa eu até tomar uma água. Presta atenção. Amar, assim como perdoar, não é simplesmente um sentimento que brota dentro de nós, mas é uma decisão da nossa vontade. Eu decido perdoar, eu decido amar. Assim como decidimos o perdão, decidimos o amor. Grave isso. Se você não gasta tempo orando por ninguém, você precisa aprender a amar, a deixar o amor de Deus fluir do seu coração para interceder por outras pessoas. Lembre-se, todo crente é um intercessor. O ministério da intercessão é um pouco mais,
mas todo crente é um intercessor. Quarto ponto de um intercessor, de uma qualificação do intercessor. Um intercessor se identifica com aquele que ele está orando. Interessante. Olha, a identificação com a pessoa por quem ora leva o intercessor a consagrar-se à oração, como se ele próprio estivesse naquela situação. A pessoa que intercede sente exatamente isso. Quando a identificação vem, não há para onde fugir. O problema se torna seu problema. Há um fervor muito grande no coração, uma urgência. A causa tornou-se sua, você precisa orar. Isso que é identificação com o problema da pessoa. Você se torna um com ele e ora até que a bênção chegue. Quinto ponto, ou quinta qualificação de um intercessor. Um intercessor deve ser cheio do Espírito Santo. É para isso que a gente se enche. Sabe aqueles moveres, aqueles cultos, aquela unção que vem, é para começar e acabar ali, não gerar nada? Não! O mínimo que a unção e o poder do Espírito Santo deve cumprir no nosso coração desses dias especiais que Deus nos concede é nos transformar em crentes mais cheios de unção para orar pelos outros, para suplicar, para ser um intercessor. Intercessores devem ser cheios do Espírito Santo, porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode suportar o peso de oração da intercessão. O poder na oração deriva da nossa dependência do poder de Deus que está em nós. Nossa vida de oração é o termômetro da liberdade que lhe damos em nosso viver. Quanto mais liberdade Deus tem na nossa vida, mais tempo de oração nós temos no nosso dia a dia. Sem Ele, sem o Espírito Santo, não há oração. Existe uma rotina seca de palavras desconexas. Sem o Espírito não há oração. A intercessão não passa de palavras ocas e vazias, destituídas de vida, significado e poder, e são mera perda de tempo, triste ilusão. Impotentes e inoperantes são as orações onde não se é cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos ensina a orar e que ora dentro de nós. Diz o texto de Romanos, Paulo falou, capítulo 8 de Romanos, versículo 26 e 27. 8, 26, 27. Diz assim Paulo: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Presta atenção. Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração ou os corações conhece a intenção do Espírito Santo, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando eu não sei o que orar, ele entra em ação e geme diante de Deus, orando no meu lugar, orando do jeito que tem que ser, porque ele sabe o que eu estou sentindo. Orar é uma coisa preciosa. Não existe nada melhor do que ter essas experiências da oração. O Espírito é o espírito de intercessão, o revelador dos mistérios de Deus, o que gera em nosso coração o amor e a compaixão de Deus. Ele nos leva a Deus e nos ajuda em todas as formas de oração. É o Espírito. Existem outras qualificações, não menos importantes, que eu não mencionei, mas que podemos estudá-las, quem sabe, numa outra oportunidade. Mas quero salientar que todos os tipos de orações que vimos nesse breve estudo podem ser feitas de 3 formas. E eu já citei lá no começo, mas vou repetir. Você só pode orar de maneira privada, quando oramos de portas fechadas, em secreto, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Podemos orar oração de concordância. Para que haja oração de concordância, precisa haver harmonia entre os crentes de um grupo que ora. É como uma sinfonia, quando todos os instrumentos tocam em harmonia. Nessa oração precisamos concordar, primeiramente com Deus e com a sua palavra, sobre o que vamos orar concordando. E deve haver concordância com o grupo que ora, mas também com o corpo de Cristo, que é a igreja.
Não podemos concordar num grupo para fazermos algo que a igreja não concorda, que a liderança da igreja não concorda. Deus não vai aceitar essa oração de concordância. Quando nós oramos concordando sobre algo, temos que ter uma visão geral daquele motivo pelo qual vamos orar, para que Deus nos responda e não ficamos orando sem necessidade, porque Deus não vai responder. E o último tipo de oração é a oração coletiva, né? Você pode orar de uma maneira sozinho, concordando com 2, 3 pessoas, e a oração coletiva. É a oração de concordância, como eu já ensinei, mas multiplicada. Se a concordância em um pequeno grupo tem poder, todos concordam sobre aquilo porque estão encaixados na visão da palavra e na visão da igreja como um todo, a igreja toda reunida, todos ali concordando, diante da liderança, a liderança expondo uma necessidade e toda a igreja concordando, é uma grande explosão de poder. Podemos crer que Deus vai fazer, porque todos têm o mesmo coração, todos estão concordando. Tem um texto de Atos capítulo 4, versículo 29 e 31, que diz assim: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, eles estavam ali, presos, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso foi uma oração de concordância, usando os padrões da palavra de Deus. Que coisa linda esse momento que está citado no livro de Atos dos Apóstolos. Amados, orar é sempre importante, mas interceder é o grande serviço que a Igreja de Jesus deve reaprender nesses dias tão terríveis. Todos temos percebido que os dias são maus e digo para vocês com tristeza, ficarão piores. Nós precisamos reaprender a orar, porque a igreja desses tempos pós-modernos sabe fazer muitas coisas, mas ela esqueceu a oração. E sem oração, nada funciona. O Senhor, através do seu Espírito, quer levantar uma comunidade dos discípulos ou de discípulos, de homens e mulheres que aprendam a interceder fervorosamente para que Deus possa levantar a igreja na evangelização e também na cura de todos os que se achegarem ao convívio da igreja. Nenhuma prática, nenhum método substitui o verdadeiro chamado que Jesus deu à igreja, à sua igreja. Somos um reino de sacerdotes, somos um reino sacerdotal, prioritariamente de intercessores, prioritariamente sacerdotes intercedem. Nós estaremos fazendo isso. Aguardem as instruções. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha aprendido um pouco mais. E se você já sabe tudo, eu espero que você esteja vivendo uma vida de oração, intercedendo, porque o que não falta, amado, é motivo para nós orarmos, motivos para intercedermos, para chorarmos diante de Deus, tanta miséria que nos rodeia. Que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida, que você possa divulgar esse texto, esse filme, essa mensagem dessas 3 aulas, que outras pessoas também possam ser alcançadas. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração.